Graça e paz, queridos. É muito bom estar de volta aqui. Graças a Deus. Por isso que o salmista disse: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. É bom, é maravilhoso estar nesta manhã aqui. E o privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus nesse momento para as nossas vidas, a fim de que sejamos cheios da sua palavra, cheios da sua presença. Nós estamos aqui, temos sido abençoados pelo Senhor, com cânticos, com orações, com inspiração da palavra do Senhor. E eu quero agradecer o privilégio, o convite do pastor Paulo Sérgio de estar com a mensagem, trazendo a mensagem desta manhã para os irmãos que estão aqui. E a saudade que a gente tem de ver os outros irmãos completando estes bancos, não é? Mas sabemos que estão nos escutando também. Quero ler o texto da palavra de Deus e nós vamos ler no Evangelho de João. No capítulo 16 do Evangelho de João, nós leremos os versículos de número 31 ao 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo de 31 a 36, dizem assim: E Jesus prosseguiu: Credes agora? Está próxima a hora, e já chegou, em que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixarei só. Mas eu não estou só, pois o Pai está comigo. Eu vos tenho dito estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas não vos desanimeis. Eu venci o mundo. Amém? Glória a Deus por este momento de reflexão da palavra. Glória a Deus porque o texto nos fala. Nós não nos teremos apenas esses 3 versículos, mas em todo o capítulo 16 de João, para esse momento, nós estaremos focando, mas não leremos todo aqui. É o seu desafio de ler depois em casa e aprofundar um pouco o seu conhecimento nesta palavra. A alegria de poder compartilhar com esse texto é uma comparação que a gente pode fazer com o nosso momento, com a nossa vida, com os desafios de vida cristã que temos vivido. O texto que lemos aqui do Evangelho de João é um momento de compartilhar, um momento de experiência da vivência de Jesus com os seus discípulos. Jesus está vivendo um momento tenso, um momento muito difícil com os seus discípulos. É um momento que se aproxima a sua morte, a sua crucificação e morte. É um momento que ele sabe de tudo o que aconteceria, de todos os desafios, de tudo que os discípulos iriam enfrentar. Estariam eles preparados? É um momento que ele precisava compartilhar muitas coisas com os discípulos e ele precisava também fortalecer, encorajar a vida dos discípulos para aquele momento. Era um momento de enfrentar novos desafios. Mas no texto, todo o capítulo 16 de João, Jesus faz várias citações. Muitas coisas que, quando a gente lê, a gente percebe que ele está trabalhando nesse caminho, ele está encorajando os discípulos. E ele está também reforçando. Ele está reforçando todos os ensinos que ele já havia trazido para os discípulos. E ele fala algumas coisas importantes, mas que não seria tão bom se nós apenas lêssemos como um fato acontecido, mas que nós trouxéssemos isso para o nosso dia a dia, que nós nos transportássemos também para o momento que aqueles discípulos estavam vivendo, um novo momento que eles enfrentariam. Jesus cita algumas coisas e ele fala assim para os discípulos. Ele disse: olha, vocês serão expulsos das sinagogas. E vai ter momento que aqueles que matarem vocês.
eles acharão que estarão prestando um serviço para Deus. Ele disse: se lembrem que eu falei tudo isso, para que quando acontecer, vocês estejam prevenidos. Aí ele disse: eu vou para aquele que me enviou. Mas não era muito claro para eles aquilo tudo então. Eu vou para aquele que me enviou. Ele disse: mas eu vou, mas eu enviarei o Consolador. Eu enviarei o Espírito Santo. Eu enviarei o Espírito Santo, a fim de que ele esteja com vocês. A fim de que ele possa convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele disse ainda para os discípulos, ele disse: vocês não me verão mais. Dura palavra. Vocês não me verão mais. E ele disse: vocês ficarão tristes. O mundo se alegrará com isso. Vocês ficarão tristes. Mas a sua alegria se transformará, a sua tristeza se transformará em alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Glória a Deus. Jesus estava falando da tristeza que eles teriam após a morte dele, o momento, e da alegria da ressurreição. Mas eles não sabiam de nada disso. Não era o momento que a gente está vivendo agora. Eles não sabiam de nada disso. E ele disse ainda para os discípulos: eu deixo o mundo e vou para o Pai. Como entender tantas coisas? Se pelo menos eles soubessem o que vai acontecer, mas não sabiam. Como entender tantas coisas? Quantos desafios! Mas foram palavras claras. E os discípulos disseram então para Jesus assim: olha, agora nós estamos crendo. Agora o Senhor está falando tudo abertamente. Agora nós estamos crendo que o Senhor veio de Deus. Agora nós estamos crendo. E Jesus disse para eles: agora vocês creem? É um momento de colocar em prova. Como discípulos de Jesus, eu e você, como discípulos, nós também precisamos da mesma palavra, esta palavra, a palavra de Deus, para nos fazer compreender novos desafios que vivemos a cada dia. Nós precisamos desta palavra para nos encorajar diante das circunstâncias desta vida. As páginas da Bíblia, elas descrevem cenário de guerra, cenário de batalha constante das trevas contra a luz. É um cenário de constante batalha. Jesus mesmo inicia seu ministério travando uma guerra lá no deserto. A gente lê lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, a guerra travada contra Satanás. Momento de tensão, de luta, 40 dias e 40 noites. É momento difícil. Só que nós estamos acostumados com a calmaria. Não temos experimentado tantas batalhas assim. Não temos experimentado tantas batalhas assim. Estamos acostumados com a calmaria. Não incomodar para não ser incomodado. Mas somos igreja não para viver um padrão religioso cumprindo uma agenda, tudo de forma previsível.
tudo certinho, previsível. Somos igreja para viver a dinâmica do cristianismo. O cristianismo não se desenvolve dessa forma. Não é tudo certinho assim. É direção do Senhor. É determinação dos propósitos de Deus. Nós somos igreja não para viver isso, esse padrão pré-determinado, mas somos igreja para ser sal, para ser luz, para ser sal, para ser luz, para incomodar o mundo, alvoroçar o mundo, como a gente lê lá no livro de Atos. Estes que alvoroçaram o mundo chegaram aqui entre nós. Somos igreja para alvoroçar o mundo. Onde estamos inseridos? O novo normal, esse momento que a gente está vivendo agora, ele testou a nossa previsibilidade. Tudo certinho. O novo normal veio e testou. A gente estava com tudo pronto, tudo planejado, projetos, agendas, eventos programados para uma quantidade de tempo aí para frente. Muito tempo aí para frente. Estava tudo certo. De repente, a gente perde o controle de tudo isso. Perdemos o controle. Tem uma canção de João Alexandre que vocês devem conhecer também. Como será o futuro do nosso país? Como será o futuro do nosso país? Mas não é da canção de João Alexandre que eu quero falar, não. Eu quero falar de nós. Como será o futuro do nosso país? Como será a nossa reação como igreja para prosseguir um novo momento? Para perseverar como igreja. Como será a nossa reação como igreja? Para perseverar. Mas o momento do texto é um momento também de questionamento de Jesus. Desse momento de buscar essa resposta. Como seria a continuidade? Como seria a continuidade do ministério que ele entregaria para aqueles discípulos após os novos desafios que eles enfrentariam? Como seria? Esse é o momento do texto. Mas é o momento de trazermos para a nossa vida o que ele mesmo, o texto, traz para nosso ensinamento. A vida cristã. Os discípulos até então viveram com Jesus quase 3 anos, eles estavam numa vida maravilhosa, e ali eles passaram dificuldades sim, mas viram coisas grandiosas e maravilhosas. Mas agora eles seriam testados um pouco mais. E esse é um dos grandes desafios da vida cristã, a provação. O versículo 32 diz assim, olha: está próxima a hora, e já chegou, que sereis dispersos, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Uma coisa é estar aqui, olha, maravilhoso, agora está bom. Uma coisa é isso aqui, outra coisa é estar só. É estar só. Uma coisa é estar com Jesus. Uma coisa é conviver com Ele. É Ele liderando, Ele levando, Ele fazendo acontecer. Outra coisa é agora com vocês. Agora eu deixo o mundo e vou para o Pai. Agora é com vocês. Agora vocês vão viver uma outra realidade. É diferente, agora é tudo diferente. Faz parte da dinâmica do cristianismo. Chegou a hora de balançar a árvore. Chegou a hora de sair do ninho. Cada um para o seu lado.
e vocês serão dispersos. Mas os discípulos já tinham visto algumas coisas. Algumas coisas no Evangelho de João, no capítulo 6, de 60 a 69. Nós lemos quando o texto nos diz que Jesus começou a ensinar e a desafiar as pessoas e mostrar verdades e a trazer palavras duras. Palavras que tocavam o coração. Mas o texto diz que eles, ouvindo, eles começaram, não se agradaram do que estavam ouvindo. E começaram a se afastar. Um após outro. E depois Jesus fala para os discípulos: vocês também querem retirar-se? Vocês também querem retirar-se? Para os poucos, os discípulos mais próximos dele. E eles disseram aquela frase tão costumeira que a gente lembra: para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna, para quem iremos nós? Para quem iremos nós? Pedro falou. Pedro foi aprovado. As provações testam. As provações, ninguém gosta de prova. De responder teste, quem gosta? Ninguém. É difícil. Na vida, muito mais ainda. Mas as provas testam a nossa fidelidade. Testam nossa resistência. Pedro diz: só tu tens palavra de vida eterna. Ele foi aprovado. Mas, depois, tempos depois, quando Jesus foi preso, todos deixaram Jesus, ele ficou só. Preso, lógico. E o texto diz em Lucas 22, 54 a 56, que Pedro o seguia de longe. Ninguém ficou com Jesus. Nenhum deles. Pedro seguia de longe. Não foi tão aprovado. Mas a igreja primitiva, que resultou de todo esse processo, dessa fúria do inimigo contra a igreja, contra o cristianismo, a igreja primitiva que se origina desse momento, a igreja primitiva foi aprovada. Nós lemos no capítulo 8 do livro de Atos dos Apóstolos, o texto nos diz ali que foi após a perseguição de Estevão, a morte de Estevão apedrejado, e o texto nos diz no capítulo 8 de Atos, e por conta disso, a igreja de Jerusalém foi duramente perseguida, e todos, menos os apóstolos, foram dispersos. Prova. Foram dispersos. E agora? Como seria? Que fariam? O texto nos diz, no versículo 4, diz que Filipe desceu para Samaria, e o texto nos diz ali, no capítulo 4, e os que foram dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Dispersos, sim, mas não calados, mas não inativos. Iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. E o texto nos diz no versículo 8, que Filipe desce a Samaria, e diz ali sobre Samaria, diz ali, houve grande alegria naquela cidade. O povo ouvindo, dando atenção, ouvindo a palavra de Deus. Houve grande alegria naquela cidade. Mas os desafios da vida cristã não são só provas, mas são os momentos também de tempestades que surgem. O versículo, Jesus advertiu, então, o versículo 33 diz assim, olha, eu tenho vos dito estas coisas para que tenham paz em mim. Aí essa parte B do versículo, ele diz, no mundo tereis tribulações. Em algumas traduções fala aflições, porque a tribulação produz aflição enorme. No mundo tereis aflições. São as tempestades. Você já se imaginou, por acaso, no meio do mar,
em um barco ou navio, sei lá o que for, mas no meio do mar, quando não se vê nada de terra, somente céu e água. Você já se imaginou? Mas na calmaria é maravilhoso. Na calmaria está tudo tranquilo. Mas o difícil são as tempestades. É o nosso mar da vida. Na calmaria, para a gente está tudo bom, está ótimo, maravilhoso. Mas difícil são as tempestades da vida. E é exatamente disso que Jesus está falando aqui para os discípulos. Eu estou dizendo para vocês, para que vocês tenham paz quando acontecer. No mundo vocês vão ter aflições e tribulações. Mas Jesus está falando do contexto do momento. Mas que eu trago para a minha vida hoje também. E qual era o contexto do momento? Jesus estava dizendo, olha, vai acontecer coisas que só depois vocês vão entender. O que aconteceria? Eles acompanhariam, veriam Jesus no Getsemane, na angústia, em oração, se preparando para o momento da crucificação. Eles veriam isso. Eles veriam um pouco mais depois. Os soldados chegando, prendendo Jesus, levando Jesus para ser julgado. Eles viram, acompanharam de longe, mas viram o julgamento, a condenação de Jesus. E depois, crucificação e morte. É pouca coisa? Lembra disso? É pouca coisa? Não, não é. É tribulação, é momento difícil, completamente diferente do que eles estavam vivendo com Jesus no dia a dia. Completamente diferente. E agora eles são pressionados pelas forças contrárias. Jesus, quando ele estava sendo preso, ele disse, chegou a hora. Chegou a hora do poder das trevas. A gente se arrepia de lembrar aquele momento. Chegou o momento do poder das trevas. Que difícil, meu irmão. Que difícil, que tempestade. Mas trazendo para nós agora, foi difícil as lutas pesadas para os discípulos ali, mas trazendo para a gente, está tudo numa calmaria, de repente, pandemia no mundo inteiro. Desemprego, consequência disso, desemprego, famílias perdendo o seu sustento. A gente sabe de tudo que está acontecendo. A superlotação em hospitais, falta de vaga nas emergências e urgências, enfim. Tanta coisa difícil. Perdas, mortes, violência dentro da família e fora da família. Calamidades no mundo inteiro. Aqui e ali se ouve uma coisa. Escândalos religiosos. Cada vez a gente escuta alguma coisa. O que a palavra nos adverte, o que deve mexer em nosso coração, é para que a gente não escute isso e se acostume com essa realidade. Mas que a gente traga para o momento, para que haja um entendimento do porquê estamos vivendo isso. São tempestades, são momentos de abalar. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Jesus disse, no mundo vocês terão aflição. Mas o texto prossegue na parte final do versículo 33, ele disse, tenham ânimo, não vos desanimem, porque eu venci o mundo. Esse é mais um desafio da vida cristã. Somos provados, enfrentamos tempestades, mas nós somos desafiados a vencer o mundo. Será que Jesus está dizendo assim, olha, ficam calmos porque eu venci, pronto. E aí alguém poderia perguntar, e nós? O que nós faremos no momento?
o desafio Eu Venci o Mundo é para que nós, como igreja de Jesus, possamos entender que nós também devemos ousar a vencer o mundo em cada momento de adversidade que se levanta. A vencer o mundo, sim. Um dos textos que me fala o coração é lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, de 25 a 29. Os discípulos estão tranquilos com Jesus. Tinha acabado de acontecer a multiplicação de pães. E Jesus está ali tranquilo, está com os discípulos. E Jesus disse, olha, atravessem o mar, entrem no barco. E atravessem, eu vou ficar aqui despedindo a multidão. Jesus ficou. O texto diz que eles já estavam bem distantes. Jesus vai para o monte orar sozinho. E o texto nos diz que em alta madrugada, já tarde da noite, madrugada, o texto nos diz literalmente que os discípulos já estavam cansados, esgotados de remar, porque o vento era contrário naquele momento, na situação que eles viajavam, estava acontecendo ventos fortes, calamidade, terrível. E o texto nos diz que Jesus vem andando sobre as águas. Ele vem andando sobre as águas. E os discípulos, já cansados, apavorados, gritaram de medo. É um fantasma. Jesus se aproxima e diz, coragem. Não tenham medo, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Deve desafiar a nossa vida. Deve desafiar o nosso coração. A fúria do mar desafia a nossa resistência. A fúria do mundo luta para destruir a igreja de Jesus Cristo. Mas, naquele momento tenso, alguém se levanta com ousadia. Alguém se levanta com coragem. E Pedro diz, se é o Senhor mesmo, então manda eu andar sobre as águas. E ir ao teu encontro, eu também quero andar sobre as águas. E Jesus disse para ele, vem. E nós costumamos enfatizar bastante que quando Pedro saiu do barco, ele afundou porque não teve coragem, porque olhou para a sua fragilidade, porque o vento era forte e uma série de coisas. Mas quase não costumamos enfatizar que o texto diz literalmente no versículo 29 que Pedro andou sobre as águas ao encontro de Jesus. Glória a Deus por isso. Pedro andou sobre as águas. O que significa isso? Enfrentar a fúria do mar. Enfrentar a natureza, a força do mundo, enfrentar as dificuldades que surgem. Pedro andou sobre as águas, e quando ele começa a andar, com certeza o medo bate, e ele diz, vendo que ia afundar, Senhor, salva-me. E o Senhor está perto. E o Senhor está perto. E o Senhor está com ele. E pega pela sua mão e coloca no barco. E o que é lindo, maravilhoso naquele momento, se nós nos transportarmos para ali. Eu não sei, imagine a alegria. Imagine o estado de Pedro. O texto diz que eles se prostraram diante de Jesus e adoraram. Adoraram! E disseram, Senhor, Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Eles se prostraram e adoraram o Senhor. Não sei você, mas eu nunca ouvi de ninguém, além de Jesus e de Pedro, que tenha andado sobre as águas. Mas eu sei de mim, de vocês, de muitas pessoas que já cantaram. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar sobre as águas. Você se lembra disso? Você se lembra quando canta que você está desafiando
a onipresença de Deus, a onipotência, que você está desafiando o sobrenatural de Deus para a sua vida. Se lembra disso, meu irmão? Se lembra disso, igreja amada? Virão provas? Sim. Tempestades também. Tempestades também. Mas eu venci o mundo, porque Jesus venceu. A igreja vence o mundo. A igreja é para vencer o mundo, para lutar e para vencer, porque nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou e se entregou por nós. Finalizando, queridos, nós somos provados para que a nossa comprovação da nossa fé redunde em louvor, honra e glória na revelação do Senhor Jesus. 1 Pedro 1,7. Enfrentamos tempestades para testar a nossa resistência espiritual e a nossa dependência do poder de Deus. Não conseguimos fazer sós, mas no poder de Deus nós enfrentamos e resistimos. Vencemos o mundo, sim. Vencemos o mundo porque Ele venceu por nós. Está próxima a hora. E já chegou. Não sabemos o que enfrentaremos daqui para frente. Está próxima a hora e já chegou. Em Apocalipse 22:20 diz assim: aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. Alegra o teu coração. Ele vem para nos salvar, para nos resgatar. Ele nos salvou e vem para nos resgatar da pressão cruel que o mundo levanta contra a igreja de Jesus Cristo. Ele vem nos resgatar para que estejamos com Ele para sempre. Que Ele nos abençoe. Amém. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer,